madeiro pesado, como sofreu o meu Jesus, como sofreu o Filho de Deus. Aleluia! Ele teve sede, ele deu vinagre para beber, o Filho de Deus. Ele olhou para o céu e disse ao Pai: perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Ele olhou para o céu e disse ao Pai: perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Ele foi morto e crucificado naquela cruz, seu sangue foi derramado para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia, Deus, como sofreu o meu Jesus. Aleluia! O Filho de Deus. Eu agradeço a meu Jesus, agradeço ao meu Senhor. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Quem por nós morreu na cruz. Obrigado, obrigado, Jesus. Quem por nós morreu na cruz. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Só tem que agradecer, Senhor. Eu estava num lugar trabalhando, era 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu estava louvando um hino que diz assim: no momento que eu aceitei meu Jesus. Que toda igreja conhece esse hino, né? Que ele é muito antigo. Aí quando o meu chefe escutou eu louvando esse hino, mandou a copeira ir lá, mandou calar minha boca. Aí a copeira foi lá falando: dona Nisa, doutor Maurício mandou que a senhora se calasse. Se a senhora não se calar, ele vai chamar o seu supervisor para tirar a senhora daqui. E eu senti minha cabeça rodar igual um pinhão dentro da minha cabeça. Aí de repente veio esse hino que eu acabei de louvar. O Senhor me deu esse hino na hora que ele me afrontou. E eu mandei o recado para ele assim: fala para Maurício, não chamei nem de doutor, nem de doutor. E fala para Maurício que eu não vou calar minha boca, porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, e ele não vai deixar ninguém fazer eu calar minha boca. Fala para ele: Satanás está usando ele, mas ele não vai me afrontar, porque o Senhor não vai deixar. Aleluia! Sim, senhora. Em 3 dias, esse homem comprou uma arma de fogo para matar a mulher dele. E eu tomei conhecimento disso e fui para o joelho orar por ele. Com 7 dias, ele me encontrou dentro do elevador. Aí ele me pediu perdão, me pediu desculpa, e me agradeceu pelo que eu tinha feito, que eu só não tinha feito. Eram 7 mulheres de Deus ali trabalhando. E nós 7 se juntamos, compramos uma Bíblia e demos para ele de presente. Aleluia. E ele me agradeceu por eu ter dado aquele presente para ele. Ele não matou a mulher dele, não, tá? Porque Deus é fiel. Deus é Deus.
Tá? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, muito forte. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, vamos nos levantar. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Levante suas mãos para cá. Aleluia. Pai amado e Pai querido, obrigada. Obrigada, Jesus. Esse foi o louvor entoado, Pai. Obrigada, Jesus. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor proveu, Senhor. O Senhor provê, Senhor, para a tua casa, para os teus filhos, Pai. Papai, Senhor, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem provido. Senhor, a tua presença realmente, de fato, não tem faltado, Senhor. Para aqueles que querem, Pai, não tem faltado, Papai. Papai, Senhor, abre, Senhor, portas de emprego para aqueles que estão pedindo, Senhor. Faculdades, Senhor, colégios, estudos, Senhor. Papai, abre a porta, Senhor. Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, lá em Malaquias 3:10, Pai. Fazei provas de mim nisto, Papai. Nós fazemos prova do Senhor. Se o Senhor não abrir os céus, ouvir a nossa oração e derramar bênçãos sem medidas, Papai. Papai, continua derramando bênçãos sem medidas sobre o teu povo, Papai. Papai, Senhor, te entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Faz o teu querer e o teu mover em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos chamar a preleitora da noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossa missionária Elisângela, glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para cá, para estarmos orando pela preleitora. Senhor, Pai amado e Pai querido, está aqui, Pai, a tua serva, Senhor. Papai, Senhor, vai estar ministrando a palavra de hoje, Papai. Papai, a palavra é tua, Papai. A carta é tua, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Papai. Senhor, usa tua serva, Papai. Papai, ela só pode levar os ouvidos, Senhor. É o Senhor que leva dos ouvidos ao coração, Pai. E pedimos, leva a tua palavra em nossos corações, em nossas mentes, Papai, para que não venhamos pecar contra ti, Senhor. Papai, mas não nos deixe somente ser ouvintes, Senhor, mas praticantes da palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala com nossas necessidades, Papai. Papai, não nos deixe sair daqui sem resposta, sem, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite, Papai. Papai, seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Continuemos nessa adoração, porque Deus é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Convido a igreja para abrir a Bíblia em Lucas 7. Aleluia. Lucas 7. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, digno de receber toda a honra, toda a glória. Oh, glória a Deus. Lucas 7, todos acharam? Achou? Achou? Amém? Vamos ler. Lucas 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso,
porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus com eles, mas quando já estavam perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. E por isso, nem ainda me julgue digno de ir-te contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado se sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra. Pai, que ela faça, Pai, o efeito que ela for designada para fazer. Pai querido e Pai amado, te agradecemos por mais um culto estar na tua presença, por mais uma quarta-feira de busca. Pai, é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. E eu começo essa pregação dizendo: se creres, verá a glória de Deus. Aqui vamos ver dois fatos muito importantes. Jesus, ele não precisa estar no mesmo canto para operar milagre. Da onde ele estiver, ele pode ordenar que o milagre vai acontecer lá. Aleluia. Podemos estar aqui hoje, mas ele vai estar lá na nossa casa operando o milagre. Esse centurião, ele tinha mais ou menos mais de 100 homens debaixo de sua mão. Ele entendia de hierarquia, de posição. Ele entendia o que é ser submisso. Mas ele tinha uma coisa que muitos outros centuriões não tinham, que era o amor. O amor é a única coisa que prevalecerá. É o amor. Por que o amor? Se eu não tiver amor, de nada valeria o que eu fizer. Se eu não tiver amor pela casa de Deus, nada vai valer a pena o que eu fizer. Nem o meu dinheiro, nem a minha vinda à igreja, nada vai valer a pena. Porque se eu não tiver a primeira coisa de Gálatas 5:22, que é o amor, o que demais será acrescentado? Esse centurião, ele entendeu isso. E a gente vai falar um pouco aqui esta noite. O centurião, ele não tinha nada a ver com Jerusalém. Nada a ver com o povo de Deus. Então, ele era um povo que servia a outros deuses. Era um povo que servia a outras coisas, outras religiões. Mas isso não impediu dele conhecer o nosso Jesus. Às vezes a gente está botando barreiras para que outras pessoas alcancem o Evangelho. Queremos que ela venha já santa, lavada, remida. Só que quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. E é por isso que estamos aqui. Todos os cultos, todos os dias que tem culto para buscar a santidade. Porque isso é tirada a força. Os céus é tomado a força. Se eu não tenho parte com a mesa, se eu não tenho comunhão com meus irmãos, eu literalmente não conheci o Espírito Santo ainda. Se eu não entreguei a minha vida e os meus pensamentos para o Senhor, Ele não consegue trabalhar na minha fraqueza. Aqui esse centurião, ele servia a outros deuses. Mas ele apenas escutou que existia alguém que poderia resolver o problema dele. Esse centurião, a primeira qualidade que eu vou falar para os irmãos, que como já comecei a falar, que é o amor, ele era um homem rico, ele era um homem conceituado, ele era um homem que sabia que tinha mandamentos, só que ele teve amor pelos seus servos. Muitos com posicionamento aí fora, com dinheiro aí fora, não conseguem entender o que é isso.
Eles não vão se preocupar se um funcionário ficar doente. Eles não vão se preocupar se aquele funcionário não está indo trabalhar. Eles não vão se preocupar de cuidar, de zelar. Só que muitas vezes, eu que sou líder de equipe, eu falo, é melhor ser minoria do que ter uma laranja podre no meio de nós. Porque se eu não consigo discipular uma equipe, eu não consigo discipular a minha casa. Se eu não consigo discipular a minha casa, eu não consigo governar bem as coisas de Deus. E as coisas de Deus precisam ser levadas a sério. As coisas de Deus não é de qualquer jeito e de qualquer forma. Não é quando eu quero, mas Deus determina cada um propósito. Deus levanta, Deus capacita obreiros, missionárias, diaconisas para servir melhor a casa dele. Para ajudar o pastor, para ajudar a casa do Senhor, para ir te pregar o evangelho. Eu não consigo levar o evangelho se eu não me dou bem com meus vizinhos. Eu não consigo levar o evangelho se eu não dou bem com a minha família. Eu não consigo levar o evangelho se eu não dou bem com meus irmãos. Eu preciso tirar muitas vezes a máscara, a capa que eu uso para deixar Deus tratar. Somos fracos, somos pecadores, e isso precisa ser exposto para Jesus. Para falar, Senhor, meus pensamentos são tortuosos, minhas veredas estão tortas, mas Ele é aquele que nos corrige, é aquele que nos ama. Jesus é aquele que se preocupa com o seu caminhar, com o seu posicionamento, e por isso Ele tem nos tratado através da palavra dEle, através do seu Espírito Santo. E aquele centurião ouviu falar de um homem que poderia curar o seu servo. E ele mesmo com um posicionamento, com uma posição de alta, um patente alto, ele desceu para falar com Jesus. Ele foi atrás daquele que podia solucionar o problema dele. Assim tem que ser nós. Estamos com problema em casa, às vezes é problema financeiro, às vezes é problema dentro do trabalho, às vezes é problema familiar, às vezes é problema na saúde. E às vezes escutamos muito não, ou não tem mais jeito, acabou, desiste de sair, ou você está muito velho para isso. Só que Deus, enquanto Deus não falar, você continua, você persevera. Enquanto Deus não falar, você continua firme, porque a vitória vai chegar. Se crermos, veremos a glória de Deus. Bendito é aqueles que não viram, mas creram. E somos um povo esta noite que não vê, mas crê. É o povo que está revestido em Gálatas, em Efésios. As armaduras podem estar sendo fracas. Eu posso estar ainda sendo fraca, mas estou, desde a couraça da justiça, capacete da salvação, estou com toda a armadura completa. Então Satanás pode até tentar, mas ele é um perdedor. Ele se levantou e ele vai ter que cair. Porque não há quem toque no ungido do Senhor que fique da mesma forma. Porque é Deus que nos justifica. Deus não é vingativo. Ele é justo. Ele é justo. Então tranquilize seu coração. Eu não sei o que os irmãos estão passando, mas eu sei que eu sirvo um Deus do impossível. E Ele pode trazer à existência aquilo que você deseja ainda essa noite. Aleluia. Perceba que esse centurião era diferente, porque a maioria da parte daqueles centuriões odiava o povo judeu, porque a maioria eram soberbos, arrogantes, petulantes, rudes, duros, não davam atenção para ninguém. Quando levamos esse tempo para chamar a atenção, levamos esse tempo só para esse nosso tempo de agora. Como está a nossa casa? Mas em outro foco, vamos falar do centurião. Como está? Será que estamos levando o amor? Ou será que estamos endurecendo para aquela situação que está do nosso lado? Porque às vezes, quando o calo não nos fere, a gente acha que está tudo bem. Se eu estou bem dentro de 4 paredes, o meu vizinho pode passar fome. Se eu estou bem de 4 paredes, se tem uma despensa cheia, o meu amigo ali, o meu vizinho, a minha família pode passar fome. Será que o pouco que eu tenho eu não posso dividir? Será que o pouco que eu tenho não pode sustentar as 2 famílias? Será que o pouco que eu tenho tem que se estragar, tem que vencer, tem que jogar fora, mas eu não posso ajudar o meu próximo? Ah não, a igreja não pediu mais, então não vou levar. Ah, não estou fazendo cesta básica.
básica, então eu não vou dar para ninguém. Não fazemos para se aparecer. Não fazemos para demonstrar para ninguém que somos melhores. Fazemos porque é um mandamento do Senhor. Precisamos ajudar o próximo que está caído, que está se afastado, aqueles que estão desanimando, aqueles que desistiram do Evangelho, aqueles que estão tristes, capribaixo, aqueles que estão pensando em suicídio. Às vezes uma palavra sua vai mudar a situação. Às vezes as pessoas estão em casa tristes, aí Satanás entra e faz arruaça. Ele precisa apenas de uma brechinha, de um tamanho de um preguinho. Às vezes a gente bate um prego lá, o prego cai e fica só um buraquinho. A gente fala, um dia passa na massa quando for pintar, mas é aquele buraquinho que está lá que começa a entrar. Entra o orgulho, entra o ego, entra a soberba, entra a prepotência, e aí a gente começa a falar que não precisa de Deus. Que eu estou fazendo, que eu estou me sustentando, que eu estou dando conta. Só que nada é nós que fazemos. Se não fosse a misericórdia de Deus, já tínhamos sido consumidos. Que possamos ser gratos até não acordar. Porque se acordamos é porque Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Esse centurião entendeu isso. Ele entendeu que os deuses dele não faziam efeito na casa dele. Que as velas que ele acendia não estavam trazendo resultado na vida daquele servo. Que nada que ele buscasse poderia salvar aquele homem, o servo dele, que era um homem servo, era um homem temente a ele. Por quê? Ele era debaixo da casa dele, ele respondia por ele. Assim somos nós. Temos pessoas dentro da nossa casa que somos responsáveis, temos familiares que somos responsáveis, e a responsabilidade de cada um deles está sobre nós. Nós já somos alcançados. Nós conhecemos o Evangelho. Nós temos a importância de levar o Evangelho para eles. Só que temos que ser sal e luz. Ter discernimento do que falar, quando falar e como agir. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus nos traz aqui para tratamento. Deus nos traz aqui para posicionamento. Deus nos traz aqui para ter mais intimidade com o Espírito Santo. E os céus é tomado à força. E eu continuo dizendo, qualidade era de posição. Ele era rico, era poderoso, era um homem romano, mas ele tinha um servo dentro de casa. Observe, toda pessoa que é rica e poderosa dificilmente olha para o servo com amor e carinho. Ele era estimado, esse servo, e ele dava honra, ele dava lugar. Quem tem dinheiro, quem tem posição, nem sempre gosta de reconhecer um servo, até pisa nos outros. E agora, quem tem amor, ele dá honra, porque vai definir a pessoa sempre, vai dar valor para a pessoa. Então, quem tem amor, vai dar valor àquele próximo, vai dar valor que o pastor fala, vai dar valor que a pastora fala, vai dar valor o que a diaconisa fala, o que a missionária fala, o que a obreira fala. Se estão falando, é tudo do seu bem. É porque ama, é o cuidado, é o Espírito Santo tocando, falando, filha, fala para ele não fazer isso. Filho, fala para ela não fazer isso. Deus corrige aquele que ele ama. E se ele está nos corrigindo, é porque ele nos ama. Às vezes é necessário. Porque quando nosso corpo quer ir para a direita, para a esquerda, Deus fala, o caminho do céu é estreito. E para passar precisa sim, todo dia nos renunciar, todo dia buscarmos, todo dia falar, Senhor, eis-me aqui, mas é eis-me aqui de corpo, alma e mente e coração. Não tem como um membro se dividir. Se a meu braço ir para a direita, o da esquerda também precisa estar alinhado. Se meu pé ir para a esquerda, o outro do direito também precisa estar alinhado. Porque senão não tem equilíbrio. Senão meu corpo desmorona. E aí o Espírito Santo não consegue fazer a obra redentora. Ele precisa primeiro nos capacitar, nos revestir, para depois permitir que a gente faça a obra. E a Bíblia vai relatar que quem tinha um patrão bom, que era um patrão bom, os escravos não queriam ir embora naquela época. Queria ficar. Só que eles tinham que furar a orelha para dizer que estava ali por amor. Então, muitos escravos, na época, eles chegavam um tempo, eles pagavam. E eles não precisavam mais ser escravos. Eles eram livres, poderiam viver a vida. Só que quando chegava um período
que eles gostavam tanto da casa, eram tão bem tratados, que eles preferiam ficar. Eles falavam: Senhor, me deixe-me ficar aqui. Só que ele falava: pela lei eu não posso fazer isso apenas se você furar a orelha. E aí aquilo significava que você vai furar a orelha e você vai ficar aqui por amor, por vontade própria. E quando nós estamos fazendo por vontade própria? O que estamos fazendo para ficar na casa do Senhor? Porque precisamos fazer para ficar na casa do Senhor. É no renunciar, falar: não quero mais esse pecado, não quero sentar na mesa dos escarnecedores. Não que isso seja proibido, mas que às vezes, muitas vezes é necessário. A caminhada cristã é difícil, não é fácil. Mas Deus falou: em tudo tem de bom ânimo, porque Ele é conosco. Ele nunca nos ampara um filho seu. Hoje somos filhos e não criaturas. Então temos o livre-arbítrio de falar: eis-me aqui, Senhor. Sou fraco, mas o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2025 é o ano que o Senhor nos ungiu para levar a pregoar as boas novas. E eu creio que até o final de 2025, dezembro, muita gente vai ter bênçãos para contar. Aleluia. Mas precisamos crer. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu e você, que somos servos, precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Não importa se é alguém que te feriu, não importa se é alguém que te machucou, não importa se é alguém que está falando mal de você. Sem olhar a quem, faça o bem. Faça o bem. Porque Deus só tem parte com aquele que tem parte com Ele. Continue firme. Não é fácil levar a palavra do Senhor, mas é necessário. É através de mim e de você que a sua família vai ser salva. Queremos ver os milagres de Deus, mas muitas vezes Deus quer libertar aquela vida através de você. Lucas 10, na parábola do bom samaritano, vai dizer que passava um sacerdote, sacerdote, vamos ler lá. Lucas 10. Lucas 10 a 10. Lucas 10, a partir do 25, diz: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeu-te bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: Jesus, e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largos. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largos. No 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu de íntima compaixão. E aí eu falo para vocês, aqui fala de sacerdote e levita. Trazendo para o dia de hoje, eu poderia falar que poderia ser um pastor presidente e um vice, talvez, ou um auxiliar de pastor. Eles que tinham o dever de acolher, não acolheram. Eles simplesmente se passaram, lançaram os passos largos para não se meter naquela situação que ia ter que ajudar, que ia causar um custo, que ia causar algum incômodo para eles. Teve que vir um gentil, um samaritano para ajudar. Será que hoje queremos ser os sacerdotes ou queremos ser os gentios? Tantas pessoas precisamos de ajuda e muitas vezes a gente faz acepções de pessoa. Às vezes é um travesti, não queremos falar. Às vezes é um macumbeiro, não queremos dar a mão. Às vezes é um morador de rua, estamos olhando como está fedendo e não nem tocamos. Só que às vezes aquelas pessoas é liberta por um abraço.
Às vezes aquelas pessoas são tratadas por um Deus te abençoe. Às vezes aquelas pessoas vão mudar de posicionamento pelo teu posicionamento, de não criticar. Nosso papel não é afastar as pessoas da igreja, é trazer para perto, é trazer para Cristo. Lógico que a caminhada é um tratamento. Precisa haver frutos, precisa haver mudanças, precisa haver posicionamento, mas é uma caminhada. Eu preciso continuar, eu preciso semear, eu preciso plantar, eu preciso regar para que a árvore venha crescer e dar frutos. Eu não posso exigir que venha uma pessoa no mundo com frutos, porque ela está caída, ela está afastada. Mas quem está aqui dentro precisa dar fruto. Quem está caminhando com Cristo precisa ver que Ele é o único Salvador das nossas vidas. E ali precisamos salvar a vida sem olhar a quem e fazer o bem. Ainda que doa, ainda que tenhamos que sofrer. Como hoje eu estava cantando para uma amiga minha, que ainda que para servir o Senhor temos que chorar. Não é fácil levar o Evangelho. Podem cuspir, bater, mas a palavra vai falar: dê a outra face. Aleluia. Dê a outra face. Fazer o bem sem olhar a quem. Levar a bandeira do Evangelho falando: sim, eu sou cristão. Sem se envergonhar. Mostrar para o meu vizinho que ele pode me xingar, ele pode botar o funk dele, mas mesmo assim eu estou orando pela vida dele. É importante o posicionamento. É importante ter atitudes de cristão. Porque o mundo, ele já dá muita freada. E o que nós estamos dando para o mundo? Será que é a face do amor? Ou será que estamos nos igualando? Palavras, atitudes, frases não vão fazer efeitos. Postar um versículo bíblico não diz que somos cristãos. Não diz. O que diz que somos cristãos é o nosso posicionamento diante da dificuldade, diante das pessoas que precisam de ajuda. Isso vai fazer mostrar quem é você na hora da batalha. Íntima compaixão. Às vezes nós temos muita religiosidade, nós temos muito apanhado, mas esse não tinha nada, era um samaritano. Se fosse nós julgarmos hoje em dia, a gente não ajudaria, porque a gente julgaria, acharia que é um bandido, acharia que é um malfeitor, ou até se fosse, não estenderíamos a mão, porque estamos preocupados com o nosso calo, onde nós aperta, onde nós dói, aí a gente, opa, é comigo. Mas e quando é com o meu vizinho? Será que aquele samaritano lá no chão, eu conseguiria ajudar? Porque esse samaritano não conhecia o que aquele rapaz tinha passado. Não sabia que ele tinha sido assaltado. Mas ele foi aquele que limpou o sangue que escorria no rosto dele. Foi ele quem pagou as hospedagens para ele melhorar. Foi aquele que tratou. Quantos nós somos tratados por alguém? E às vezes a gente nem reconhece. A gente fala: fui eu que fiz, fui eu que consegui. Não, precisou de alguém estar com o joelho no chão para estarmos aqui hoje. Precisou de muita lágrima e choro para estarmos aqui hoje. Às vezes você não sabe, mas muitas vezes tem pessoas jejuando pela tua vida. Não precisa explanar para ninguém. As obras não são feitas por méritos ou por aparecimento, mas são feitas para Deus. Deus nos conhece, Deus nos sonda, Deus sabe o que falamos, o que pensamos. Quantas vezes julgamos pessoas que entram por essa porta? Ah, é um marginal, ah, é um bandido, ah, é um drogado, é um bêbado. Só que não é esse papel que temos. Nosso papel é falar: Deus te abençoe, eu creio na tua cura, porque temos que crer. Se crermos, veremos a glória de Deus. Essa é uma frase que hoje me marcou muito. Se creres, verás a glória de Deus. Porque se cremos, vemos que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele age em todas as áreas da nossa vida, seja terrena, seja espiritual. Muitos não estão vendo, mas existe uma guerra no mundo espiritual pelas nossas vidas nesse momento. Satanás tenta botar uma venda nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, para que não consigamos entender a palavra. Mas eu poderia apenas ler e ela ia ter que fazer o efeito que ela foi designada para fazer. Porque a palavra de Deus, ela não mudou. Ela continua a mesma.
ela continua curando, ela continua sarando e ela continua libertando. Aleluia. Então ela precisa fazer o efeito que ela foi designada a fazer. Eu poderia não falar mais nada e a palavra teria sido pregada. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que tem misericórdia sobre nós e nos dá um ânimo para explicar melhor. Quem é o homem rico que anda atrás para curar um servo? Voltando para a palavra do centurião. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar e ele foi atrás. Muitos lá no mundo ele ouviu falar de Jesus, mas não vieram atrás. Então, eu e você somos aqueles que somos levantados, erguidos, capacitados para ir e levar Jesus até eles. Mostrar Jesus, falar de Jesus, semear Jesus, para que eles também queiram essa salvação. Eles não precisam estar nesse ministério, mas que eles encontrem um ministério para que eles congreguem também. Vidas precisam ser libertadas, vidas precisam ser saradas, enquanto há tempo. E ele amava o servo, sem se preocupar com posição. Então, o chefe se preocupar com o servo. O servo é aquele que limpa, é aquele que faz, aquele que recebe ordem. Ele se preocupou. Então, imagine nós que somos filhos. Deus é aquele que se preocupa, é aquele que ama, é aquele que discipula, mas é aquele também que castiga se for necessário. E ele amava um povo que os romanos odiavam. Muitos não entendem que não é para ter sociedade. Não é falar, não posso ter amizade com o mundo. Em 2 Coríntios 6:14. 2 Coríntios 6:14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça. Com a injustiça, os que a comunhão tem a luz com as trevas. Então a luz não tem comunhão com as trevas. Não estamos dizendo que você não pode ter amizade. Estamos falando que você não pode estar no mesmo pecado. Você não pode estar na mesma bebida. Você não pode estar com mesmas drogas. Você não pode estar no mesmo adultério. Você não pode estar na mesma rodinha de fofoca. Você não pode. Somos um povo separado e escolhidos para levar a palavra de Deus. Quer sentar? Fala de Deus. Quando vir falar de mal de pastor, de pastora, sai dessa roda de escarnecedores. Sai. Somos aquele levantado capacitados para levar o evangelho. E não para fazer fofoca. E não para falar mal do irmão. E não para falar da vida alheia. Então, somos um povo que somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então, sem ter sociedade com o pecado e com o mundo, mas não diz sobre amizade. Então precisamos sim ser amigos dos nossos vizinhos, ser amigos dos nossos familiares, ser amigos daquele que nos calunia. Precisamos ser amigos. Amigos não é eu preciso falar minha vida inteira. Amigos é eu oro por você, pode contar comigo. Eu sei quem buscar quando eu precisar de oração. Eu sei quem buscar quando eu precisar conversar. Mas em todo o tempo, primeiramente a Deus. Em todo o tempo. Deus casa igreja. Deus casa igreja. Se não governarmos bem a nossa casa, não governaremos bem as coisas de Deus. E se eu não deixar tudo no altar, eu também não consigo caminhar com Cristo. Porque ou algo do passado vai me prender, ou o meu orgulho vai me prender, ou a minha soberba cresce demais e eu acho que eu que faço. E Deus abate os soberbos. E Ele exalta aqueles que se humilham. Então que possamos sim se humilhar o tempo todo nos pés do Senhor. Aleluia. E ele sabia se relacionar. Ele aqui também vai dizer sobre os anciões. Vão dizer para Jesus: esse homem é tão bom que ele fez as sinagogas. Jesus, depois de ouvir, fala: eu vou na casa dele. Escute uma coisa: Jesus só vai na casa se tem parte conosco. Jesus só não vai na tua casa se tu gosta de cooperar. Se você gosta de cooperar, ele vai na sua casa cooperar com a obra dele. Jesus só vai na tua casa se você tem um relacionamento com ele.
com o povo dele e com o povo lá fora. Então não é fazer acepção de pessoas. Deus gosta daquele que tem autoridade sobre as demais coisas. Eu tenho autoridade para falar com o povo lá fora. Eu tenho autoridade para me posicionar diante dos meus familiares. Eu tenho autoridade para falar da palavra dele. É ele que dá. E o que é dado não é tirado. Se pedir, dá-se-vos-á. O que estamos pedindo a Deus? Será que é primeiramente as coisas terrenas ou as dos céus? Primeiramente as coisas dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, pedir, se encher. Mas não se encher e guardar para si. Se encher e transbordar em outras vidas. A salvação começa dentro do nosso lar. Temos familiares, tios, primas, vizinhos que não são convertidos. E o teu posicionamento vai mudar aquele lugar lá. Pode até acontecer levantes, mas o inimigo só levanta para cair. O inimigo se incomoda, sim. Então você está no caminho certo. Se tiver tudo bem com a sua casa, se preocupe. Porque alguma coisa você vai estar fazendo de errado. Quando Satanás começa muito contra nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, é porque estamos agradando a Deus. É porque estamos no caminho certo. É porque estamos fazendo a vontade do Pai. E isso que continue nos nossos dias de hoje. Continue no caminho do Pai, continue fazendo a vontade do Pai. Porque só mais um pouquinho de tempo ele virá. E aí Jesus está no caminho para a casa dele. Aí vem 2 homens, vai atrás de Jesus. E os homens falam a Jesus. O centurião mandou dizer: ele não é digno de vir até o teu encontro, nem que o Senhor entre na casa dele. Mas ele manda dizer que ele sabe porque ele é um chefe, ele é chefe de 100 pessoas. E ser chefe é ter renúncia, é ter posicionamento. Só que ele sabe que Jesus é chefe da terra, do céu, do mar e de tudo que existe. Tudo é do Senhor. E ele dado todo o poder nos céus e na terra. E diz: tu é grande demais. Se fosse dia de hoje, muitos exigiriam pela cura, pelos seus feitos. Então, quantos hoje exigem que o Senhor faça, que o Senhor traga aquela pessoa de volta, que o Senhor cure na hora que a gente quer, que o Senhor liberte aquela pessoa agora? Só que não é no nosso tempo e da nossa forma. Não é para ontem. Não é uma oração de miojo que Deus vai atender. 5 minutos para Deus e 2 horas no celular, na televisão. Temos tanto tempo para tudo. Tiramos tempo. Quero ir para a festa, eu vou. Quero ir cantar, eu vou. Mas 30 minutos de joelho não ficamos. E aí, será que é mesmo o Senhor vai atender para ontem? Qual é o meu posicionamento com Deus? O que eu estou fazendo para chamar a atenção dele? Eu preciso chamar a atenção do Pai. Ele sabe o que você precisa, mas muitas vezes Ele quer que você fale, que você tenha comunhão com Ele. Ele quer ter o prazer de sentar do teu lado e falar: eu sou teu amigo. E temos esse prazer, temos essa oportunidade, porque depois que o véu se foi rasgado, hoje podemos falar diretamente com o Pai. Não precisamos de pastores, precisamos sim para ser discipulados, mas eu tenho livre acesso da minha oração subir ao Pai. E chega lá a oração, e Deus escuta a minha oração, escuta a sua oração. Aleluia. E o milagre acontece. Aleluia. Porque fomos firmes, fomos fiéis. Então, Deus, muitos exigiam hoje em dia. Pessoas hoje pregam, cantam, louvam, estão na casa do Senhor e exigem do Senhor o milagre para ontem. Estou na casa do Senhor há 2 anos, preciso ver o milagre do Senhor. Ele precisa trazer aquela pessoa de volta. Ele precisa me dar o dinheiro na minha conta amanhã. O carro que eu quero é vermelho. Se não for vermelho, não presta. Mas espera aí. Será que a minha fé, como foi louvado aqui, já está cabendo na minha mão? Porque a palavra do Senhor vai dizer: se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, diga para aquele monte, mova daqui para lá, eles se moverão. Então, se é um grãozinho de mostarda, que é o menor grão que existe, tem o poder de mover uma montanha, imagine o tamanho de uma mão. Sim, eu preciso ter fé, sem ver, e falar que Deus cura, Deus sara, Deus liberta. Quantos milagres Deus fez aqui nas nossas vidas? Se eu contar, se eu perguntar, cada um terá um testemunho. Como foi da nossa irmã
ela falando do nosso querido Baia, como chamamos, mas é o nosso presbítero Antônio Newton, um homem de Deus. O Baia passa tempo se a gente vê, mas quando a gente vê, parece que ele está todo dia aqui. Porque ele começa a falar das coisas de Deus que a gente estava falando, que a gente estava conversando, que a gente fala, meu Deus, você estava aqui. Meu Deus, como é que pode? É uma sincronia do Espírito Santo tão grande que a gente tem a certeza que vem de Deus. O que tem que sair da nossa boca tem que ser sal e luz. O que tem que ser testificando, tem que ser exaltando o nome do Senhor. Se for para maldizer, se for para difamar, se for para fazer espírito de fofoca, que a gente não fale. Que a gente venha assim repreendido pelo Espírito Santo. Mas que a gente possa aceitar também a repreensão de Deus. Porque não adianta eu não aceitar a repreensão de Deus, porque vai fazer eu ter um coração de pedra. E não é esse coração que precisamos ter. É um coração de carne, que sangra, que pulsa, que sente a dor do nosso próximo. Não podemos deixar que o nosso amor se esfrie com o amor do mundo. Se queremos vitória, basta confiar que Deus fará o impossível. Então, se eu creio, se eu confio, eu tenho certeza que Deus fará o impossível. E o centurião fala, manda apenas uma ordem tua e fará mudar todas as coisas em cima dos céus e debaixo da terra. Então é assim. É a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite. É o poder em cima e debaixo da terra. Ele tem poder sobre as nossas vidas, Ele tem poder sobre a nossa casa, Ele tem poder sobre a nossa saúde, Ele tem poder sobre as nossas finanças, Ele tem poder sobre todas as coisas que nos afligem. Ele tem poder. Eu não sei qual é o problema que os irmãos estão passando, mas eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Aleluia. Quero convidar você a estar em pé. O centurião entendeu. O centurião entendeu. E olha o que ele fala. Quem vai falar é Jesus.